não encosta nesse balde. Essas histórias reais de Halloween vão te mostrar por quê. A chuva fina caía pelas ruas de Deer Park, no Texas. Era 1974 e por toda a vizinhança, crianças saíam para pedir doces, vestidas de fantasmas e duendes. E a família O'Brien estava fazendo o mesmo. O pai, um optometrista chamado Ronald, cuidava de Timothy, de 8 anos, e Elizabeth, de 5, junto com um amigo e o filho pequeno dele. Mal sabiam eles que, para um deles, aquele seria o último Halloween. Caminhando pela rua, o grupo bateu na porta de uma casa com as luzes apagadas. Ninguém respondeu. Eles deram de ombros e correram para tentar a sorte mais adiante. Todos exceto o Ronald. Só que todo mundo estava animado demais para pensar em algo. Então, um pouco depois, o pai reapareceu de repente, correndo atrás deles com algo na palma da mão. Ele contou ao grupo que havia alguém na casa escura o tempo todo e que essa pessoa lhe deu um punhado de Pixie Sticks, tubinhos de pó agridoce. Ele deu um para cada uma das crianças e outro para um menino de 10 anos que passava por ali e ele já conhecia da igreja. Depois, de volta para casa, Ronald deixou Timothy comer antes de dormir. O açúcar estava todo preso no canudo e por isso o pai ajudou a desgrudar e tomar o resto. Só que tinha um gosto estranho, quase amargo. Sem dar muita importância, Ronald deu ao menino um copo de suco para tirar o gosto ruim e o mandou para a cama. Só que Timothy nunca mais acordou. No necrotério, um legista notou um forte cheiro de amêndoa vindo da boca do garoto. Era cianeto. Rapidamente percebendo o que havia acontecido, a polícia localizou os Pixie Sticks restantes. Por pura sorte, nenhuma das crianças os havia comido. Todos estavam contaminados com veneno mortal. Mas quando os investigadores questionaram Ronald sobre a misteriosa casa de onde ele os havia tirado, ele alegou não lembrar de nada a respeito. Cada vez mais frustrados, eles adotaram uma postura mais rigorosa. E, milagrosamente, ele lembrou. A polícia encontrou e prendeu o dono da casa. Porém, ele tinha um álibi. Ele havia saído para trabalhar naquela noite. Embora sua esposa e filha estivessem em casa, elas apagaram as luzes depois que os doces acabaram e definitivamente não atenderam a porta para Ronald. Então a polícia descobriu algo ainda pior. No início do ano, Ronald havia contratado apólices de seguro de vida enormes para os seus 2 filhos e tinha mais de $100 mil em dívidas. Além disso, os registros telefônicos revelaram que na manhã seguinte à morte do filho, Ronald ligou para a seguradora às 9 em ponto. Isso foi o suficiente para conseguir um mandado de busca para sua casa. Em uma gaveta, eles encontraram uma tesoura com resíduos de plástico grudados, resíduos que correspondiam a um pacote de Pixie Sticks. À medida que a investigação prosseguia, as evidências se tornavam cada vez mais incriminatórias. Um professor de uma faculdade comunitária com quem Ronald havia frequentado aulas revelou que ele perguntou se existia algum veneno mais letal que o cianeto. E um vendedor de produtos químicos falou que um homem vestido com jaleco entrou na loja para comprar cianeto, mas saiu decepcionado ao saber que a quantidade máxima disponível era 2 quilos. Na época, a polícia não conseguiu provar que Ronald havia comprado os Pixie Sticks ou cianeto. Mesmo assim, eles tinham provas suficientes para acusá-lo. A história deixou a mídia empolvorosa e, de maneira sinistra, Ronald O'Brien foi apelidado de o Homem dos Doces. Durante o julgamento, o pai desonrado manteve sua inocência, mas acabou sendo considerado culpado e sentenciado à injeção letal. Mesmo que ele já tenha partido há muito tempo, o legado perturbador do Homem dos Doces não foi esquecido. Mais de 2 décadas depois, na noite de Halloween em Minneapolis, em 2000, 4 jovens adolescentes estavam abrindo seus doces quando algo horrível aconteceu. Pegando uma barra de chocolate, um deles deu uma mordida e gritou. Ele sentiu uma picada rápida e aguda em sua gengiva, e depois de arrancar o doce da boca, viu que havia uma agulha de metal saindo dele. Chocados, os adolescentes entregaram os doces à polícia, que imediatamente começou a procurar o culpado perverso. E em pouco tempo, eles o encontraram. Essa mente insana era James J. Smith, de 49 anos, que além de dar doces adulterados para os adolescentes, também os deu para outras 3 crianças. Mas ao contrário de Ronald O'Brien, James estava longe de ser um monstro calculista. Ele foi considerado incapaz de ser julgado, e a última informação que eu consegui sobre ele é de que foi internado em uma instituição psiquiátrica. Se você for ao condado de Fairfax, na Virgínia, poderá ouvir os moradores sussurrando sobre uma lenda estranha e perturbadora que eles chamam de Homem-Coelho. Supostamente, anos atrás, um lunático sedento de sangue escapou de um hospício e agora veste uma fantasia imunda de coelho branco, enquanto empunha um machado e assombra a ponte sobre a Colchester Road. Mas embora isso possa ser só um mito, é baseado em uma realidade assustadora. Em outubro de 1970, o Washington Post noticiou que na noite de Halloween, um jovem casal estava sentado em um carro na Guinea Road, quando de repente um cara vestido com um terno branco e orelhas compridas de coelho saltou dos arbustos e gritou: "Vocês estão em propriedade privada." O homem fantasiado então arremessou o machado contra o carro, estilhaçando o vidro da janela do passageiro. O casal ficou apavorado, mas então, tão rápido quanto apareceu, a figura deu meia volta e sumiu na noite.
Durante 2 semanas tranquilas, não houve mais avistamentos. Eis que um segurança de uma construtora estava de plantão, quando percebeu tal coelho parado na varanda da frente de uma casa desocupada. Intrigado, o segurança se aproximou, mas quem quer que estivesse usando a fantasia permaneceu estranhamente silencioso. Então o coelho puxou um machado de trás das costas e golpeou várias vezes a estrutura do telhado. Surpreso, o segurança recuou e o ataque continuou. Então o coelho falou: "Todos vocês estão invadindo propriedade privada. Se não saírem daqui, eu vou destruir a cabeça de vocês." Ao ouvir isso, o guarda correu até seu carro para pegar a arma, mas quando chegou lá, a figura já havia fugido para a mata. Depois disso, dezenas de outros avistamentos foram relatados por moradores assustados, mas apesar de muitos boatos e buscas infrutíferas, a verdadeira identidade do misterioso Homem-Coelho nunca foi descoberta. Mas então, como é que ele acabou associado ao que hoje é conhecido como a Ponte do Homem-Coelho? Bom, esse viaduto assustador em Fairfax não fica longe dos locais onde ele foi avistado na vida real, e dá pra entender por que ele tem a reputação de ser assombrado. Uma lenda conta que um grupo de amigos encontrou coelhos meio comidos, pendurados nas árvores da região, e se você atravessar o túnel escuro à meia-noite no Halloween, dizem que o monstro com o machado aparece, pronto pra lhe dar o mesmo destino. Seja qual for a explicação, talvez a gente nunca saiba quem era o Homem-Coelho, ou quais eram suas motivações. Infelizmente, existem monstros bem piores do que homens com fantasias, como Marvin e Ethel Brandland, um casal de idosos de Fort Dodge, no Iowa, descobriram na noite de Halloween de 1982. Eles passaram a noite atendendo crianças com fantasias e dando doces com muita alegria. Mas tarde da noite, quando as crianças foram embora, houve uma batida repentina e muito mais forte na porta. Apesar do horário, eles atenderam e ficaram paralisados em choque. Parado na porta não estava uma criança, mas sim um homem, com o rosto coberto por uma fronha com 2 buracos para os olhos. Com uma voz juvenil ele disse: "Doces ou travessuras? Me deem o dinheiro ou eu atiro." O casal se olhou nervoso e pensou que era uma brincadeira, mas então o homem com o rosto coberto por uma fronha tirou uma arma da cintura. Ele não estava brincando. O homem com o rosto coberto ordenou que eles o levassem até o porão, onde os Brandland guardavam o cofre, mas tinha algo errado. As únicas pessoas que sabiam que o cofre ficava no porão eram seus familiares mais próximos. Marvin balançou a cabeça, se recusando a acatar as ordens, e deu um passo à frente para pegar a arma. O homem com o rosto coberto pela fronha atirou, e infelizmente acertou. Marvin caiu ao chão com as mãos na garganta. Então, em pânico, o misterioso atirador tirou a fronha e fugiu. Infelizmente, Marvin faleceu. Quando a polícia chegou para investigar, Ethel insistiu que conhecia a pessoa, dizendo que ele era um conhecido da família, mas seu nome nunca foi divulgado ao público, e as autoridades não tinham provas suficientes para ligar a pessoa ao crime. A fronha chegou a ser submetida a testes de DNA em 2010, mas sem sucesso. Assim, até hoje, a morte sem sentido de Marvin permanece impune, e a identidade do homem da fronha perdida para sempre. Essa próxima história arrepiante é do usuário do Reddit mhop99. As águas escuras do Lago Vermelho, no estado de Minnesota, estavam super calmas quando ele e 3 de seus amigos dirigiram até a cabana onde iam passar as férias na próxima semana. Chamar esse lugar de isolado é um eufemismo. A cabana fica em uma grande ilha arborizada bem no meio do lago, e para chegar lá os amigos tiveram que estacionar perto da água e então pegar um barco. Eles estavam muito isolados, mas isso não os incomodava. Era algo que faziam todos os anos, só que dessa vez seria diferente. Naquela noite, depois de chegarem à cabana, Hop se deitou na cama e, como de costume, não conseguia parar de olhar pela janela sem cortinas para o vasto lago. Eis que um pensamento lhe ocorreu. Havia algo lá fora olhando para ele, mas ele achou que era coisa da sua imaginação. Na terceira noite, o grupo enfrentou o frio do outono e sentou no jardim da frente ao redor de uma fogueira para beber cerveja e conversar. Mas então ouviram um grande mergulho, como se algo tivesse saltado na água. Chocados, eles pararam de falar e olharam para o lago. Devia ser um peixe, certo? Hop não conseguia ver nada, mas Ryan parecia ter visto um fantasma. "Que diabos é aquilo?" murmurou ele apontando para o lago. Então Hop também viu algo pálido em meio às águas, parecido com uma esfera, mas quanto mais ele olhava, mais aquilo começava a parecer outra coisa. Seria um rosto, com mechas de cabelo preto comprido caindo sobre ele? Não podia ser isso. Os amigos se convenceram de que provavelmente era só um pássaro, mas não conseguiam se livrar da sensação incômoda de estarem sendo observados. Então voltaram para a cabana e tentaram se distrair com mais cervejas. A noite passou e logo eles esqueceram completamente do que viram, mas depois de tanta bebida, Hop precisava ir ao banheiro. Ele cambaleou para fora e fez o que precisava ao ar livre.
mas ao olhar para a água iluminada pelo luar, seu coração voltou a disparar. Aquela coisa ainda estava lá, só que agora estava mais próxima, então ele conseguiu vê-la com mais clareza. A pele branca brilhava ao luar, e cabelos negros e emaranhados cobriam olhos profundos que pareciam encará-lo diretamente. Não havia mais dúvida, era uma cabeça humana. Terror e repulsa percorreram seu corpo, e tremendo ele chamou os amigos. Eles correram para fora e ficaram arrepiados. Estava ali flutuando, imóvel feito uma estátua mortal, sem um único indício de movimento. Eles correram de volta para dentro da cabana e depois de mais algumas horas de conversa, tentaram dormir. Talvez estivessem apenas muito embriagados e seus olhos os enganaram. Hop deitou na cama com os olhos bem fechados, sem ousar olhar pela janela. Mas então ele ouviu passos. Era alguém andando pela frente da casa, só que ele sabia que todos estavam dormindo. Então, quem poderia ser? Os passos ficaram mais altos. Quem quer que fosse estava subindo os degraus da cabana, mas quando se aproximou da porta da frente, parou e então saiu correndo para longe. Hop sentou de repente e se virou para o colega de quarto, que também tinha escutado. Não dava mais, eles precisavam sair dali imediatamente. Então foram ao quarto de Ryan para acordá-lo, mas ele já estava acordado e suas palavras foram assustadoras. Eu vi. Ryan explicou com a voz trêmula que enquanto estava na cama olhou pela janela e viu alguém olhando para ele. Ele só conseguiu distinguir um olho escuro em pele branca, com longos cabelos negros caindo ao redor, que logo desapareceram rapidamente de vista. Essa foi a gota d'água. O grupo arrumou as malas às pressas e saiu correndo da cabana, indo direto pro barco. Enquanto faziam isso, Hop notou pegadas descalças na escada. Eles entraram no barco e fizeram a travessia em pânico. Então pegaram o carro e dirigiram mais de 15 quilômetros antes que Ryan desabasse em lágrimas, perguntando desesperadamente: o que foi que eu vi? Mas ninguém tinha uma resposta. Até hoje, Hop e os amigos não têm explicação pro que viram naquela noite. Mas uma coisa é certa: eles jamais voltarão à cabana do Lago Vermilion. Outra história inexplicável vem de uma conta do Reddit, agora excluída, onde o autor original contou uma história sinistra da adolescência do seu pai. Nos anos 80, o pai dele, que eu vou chamar de Peter, e seus 4 amigos decidiram explorar uma trilha pouco conhecida que seguia um riacho pela floresta. Conforme se embrenhavam na mata, encontraram uma clareira com uma antiga casa no centro. A tinta branca estava descascando e as janelas estavam quebradas. A casa era sinistra e parecia prestes a desabar. Só que, claro, os garotos queriam dar uma olhada. A porta estava destrancada e ao olhar por dentro, ficou claro que era uma casa abandonada há anos, com todas as superfícies cobertas por uma espessa camada de pó. Mesmo assim, eles entraram, e as coisas só pioraram. Runas e símbolos estranhos que eles não reconheciam estavam rabiscados nas paredes em vermelho carmesim. Outras paredes tinham inscrições em inglês quase ininteligível. Peter conseguiu identificar algo relacionado à adoração, sacrifício, à alma humana e um deus antigo. A essa altura eu já tinha saído correndo, mas por algum motivo, o grupo subiu as escadas, onde se encontrou em uma grande sala. Como as outras, estava coberta de símbolos estranhos, e no fundo havia uma janela circular. Só que o teto dessa sala tinha correntes e algemas penduradas, e o chão estava salpicado de poças de um vermelho escuro e seco. Então, no canto mais distante, Peter jura ter visto algo se mexendo na escuridão. Aterrorizados, o grupo desceu correndo as escadas e saiu da cabana de volta para o ar fresco. Movidos pela adrenalina, seguiram a bússola na direção de casa, mas por algum motivo não funcionou. Depois de minutos de corrida frenética, se viram exatamente onde estavam, em frente àquela casa sinistra. Tentaram várias vezes e sempre acabavam lá. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, um dos garotos ficou completamente pálido. O suor escorria da sua testa e o seu corpo tremia até que ele desabou no chão. Então ele olhou para a janela circular no último andar da casa. Os demais seguiram o olhar dele e também viram. Lá atrás do vidro estava uma velha curvada olhando para eles. Ela ficou observando por um instante e depois se afastou arrastando os pés. Depois de verem aquilo, o garoto que havia caído milagrosamente recuperou as forças e o grupo disparou pela floresta, esquecendo completamente da bússola. Dessa vez eles finalmente conseguiram sair e chegar em segurança à casa de Peter. Mesmo assim, nenhum deles conseguia se livrar daquela sensação horrível de que algo seguia o tempo todo. Com o passar dos dias, o terror diminuiu. Então, certa manhã, Peter estava pegando um copo d'água na torneira da cozinha, quando algo do lado de fora da janela chamou sua atenção. Ele olhou em direção ao galpão de lenha e congelou. Lá estava ela de novo, encolhida e observando, a mesma figura que ele viu naquela casa. Aterrorizado, ele se obrigou a investigar, mas quando chegou lá não encontrou nada. 5 anos depois, sem conseguir esquecer a experiência horrível, o grupo decidiu voltar e procurar a antiga casa de novo, na esperança de provar que estavam apenas assustados e vendo coisas. Mas onde a casa ficava, havia agora apenas um monte de entulho. Ela havia desmoronado sobre si mesma, levando consigo seus segredos.
A floresta é o lar de todo tipo de ocorrências bizarras e assustadoras. A usuária do Reddit, Wilhelm Baudelaire, era uma estudante britânica visitando sua cidade natal, quando decidiu fazer uma longa caminhada pela floresta ao redor dela, algo que fazia com frequência quando criança, e por isso lhe era bem familiar. Ela caminhou por quilômetros, saindo da trilha e chegando ao coração da floresta sem ver uma alma sequer. Foi então que ela ouviu algo, o som de um sino vindo de alguma distância do norte. Muito estranho. Seria um cão de caça ou algo do tipo? Não parecia ser, e pelo quão alto soava, era pesado demais para um cachorro carregar, mas ela nunca havia encontrado ninguém no meio da floresta. Ela tentou afastar o súbito desconforto que sentiu, e a contragosto caminhou na direção do barulho. Afinal, era o caminho de volta. Depois de 5 minutos, o toque parou, mas então ela viu algo estendido na trilha à sua frente. Era um texugo, ou pelo menos o que restou dele. Digamos que a cabeça estava em outro lugar, e as larvas estavam fazendo um banquete com os restos. Quem quer que fosse o responsável deveria ter feito aquilo recentemente, pois quase não havia cheiro. Enojada, ela acelerou o passo e chegou em casa em segurança. Uma semana depois, estava chovendo, mas ela queria voltar à floresta mais uma vez antes de retornar à universidade. Mal sabia ela que seria a última vez. Ela saiu por volta das 18 horas, seguindo o mesmo caminho. Só que dessa vez estava com pressa, pois já era um pouco tarde. Então ela esbarrou em algo estranho pendurado em um galho de árvore. Era um saco pútrido e peludo, pingando um líquido verde e moco. Horrorizada, ela percebeu que era o mesmo texugo que ela havia visto, só que alguém havia amarrado a cabeça dele às patas dianteiras. Ela recuou com um pouco daquela gosma pútrida grudada no cabelo, e então começou a engasgar. Aquilo cheirava muito mal. Um arrepio frio percorreu seu corpo. Quem quer que tivesse pendurado o animal daquele jeito devia saber que ela já tinha passado por ali. Afinal, por que mais o teriam colocado ali se tinham a floresta inteira? Seria um tipo de aviso? Olhando em volta, ela não viu ninguém, mas então ela ouviu o toque. Novamente, o som do sino vindo de algum lugar à distância. Agora ela entrou em pânico de verdade, porque ela tinha que ter voltado. Ela pegou o celular, ligou pro seu pai e disse para encontrá-la na estrada da floresta. O pai disse que estava a caminho, o que deveria tê-la tranquilizado, mas o toque estava ficando cada vez mais alto, o que significava apenas uma coisa: aquilo estava se aproximando. Ela começou a correr pela chuva o mais rápido que podia, com as gotas caindo com força ao seu redor. Todos os outros sons foram abafados, exceto aquele toque estridente. Desesperada, ela saiu em disparada, então tomou uma péssima decisão. Ela olhou para trás, e lá estava no final da clareira, uma figura masculina alta que se aproximava de maneira sorrateira encarando-a, e em sua mão havia um sino. Ela começou a gritar, se virou e correu o mais rápido que pôde. Ela chamou o pai, gritou que estava ao telefone com a polícia, gritou qualquer coisa que pudesse fazer o agressor pensar 2 vezes. Tudo isso enquanto ouvia aquele toque terrível. Depois do que pareceu uma eternidade, ela sentiu alívio ao ver seu pai chegar de carro. Sem hesitar, ela abriu a porta bruscamente e pulou para dentro. Seu pai acelerou e ela não olhou para trás. Ela não fazia ideia se a figura ainda o seguia, e ela jamais descobriu quem era ou o que queria, mas ela nunca vai esquecer o som daquele sino em sua mente. Não fale com estranhos, especialmente não com aqueles que sorriem pra você. Era por volta das 10 ou 11 da noite de Halloween, e a usuária do Reddit, Ushud, e sua melhor amiga Ashley estavam sentadas na calçada, as únicas crianças naquela rua silenciosa. A família de Ushud tinha ido visitar um outro bairro, mas disseram que iam deixar a porta aberta para quando ela voltasse. As 2 garotas estavam conversando quando de repente notaram um homem caminhando lentamente no final da rua. Ele se mexia de um jeito estranho, sacudindo o corpo de maneira errática, meio como se tivesse cambaleando, meio como se estivesse dançando. Então, no meio disso, parou de repente e virou a cabeça para a rua, diretamente para as meninas. Ficou assim por alguns instantes tensos, antes de cambalear de novo e desaparecer de vista. As meninas nunca tinham visto o homem antes, mas ele deixou uma sensação muito estranha para elas, e ele não ficou fora por muito tempo. Elas o viram de novo, passando apressadamente a distância, com os membros se contraindo como se tivesse com um inseto nas costas. Então, novamente ele parou, dessa vez embaixo de um poste de luz. Ele estava mais perto do que antes, com seus grandes olhos brancos na direção delas. Completamente assustadas, as meninas decidiram ir para casa. Ashley foi para sua casa do outro lado da rua, e Ushud continuou caminhando sozinha. O homem havia ficado para trás. Quando viu sua casa, ela respirou aliviada e girou a maçaneta, só que estava trancada. Sua família a havia deixado na rua. Ela não tinha chave, e isso foi antes dos celulares, ou seja, não tinha como chamá-los. Com o coração acelerado, ela se perguntou se conseguiria invadir a casa quando atrás dela ouviu o som de passos se aproximando. Ela se virou e
e lá estava ele, com um sorriso tão largo que parecia se estender além dos olhos. A visão dele a deixou sem fôlego, feito um soco no estômago. Ela disparou, se concentrando somente em chegar à casa de Ashley, e não parou até conseguir. Felizmente, não era longe. Ela bateu na porta e tocou a campainha várias vezes. Então olhou para trás para ver se ele estava vindo, e dessa vez ele estava correndo. Ela gritou com toda a força, e então a porta finalmente se abriu. Ashley a agarrou pelo braço e a puxou para dentro, trancando a porta. Essa foi por pouco. Logo depois, o homem ficou encarando as duas através da porta, com a sua respiração embaçando o vidro de forma ameaçadora. Elas ficaram ali completamente paralisadas por um momento, até que o homem finalmente se afastasse. Rushwood caiu no chão soluçando incontrolavelmente, enquanto Ashley a consolava. Quando seus pais chegaram, pediram 1000 desculpas por terem trancado a porta e imediatamente chamaram a polícia, mas jamais encontraram rastro algum daquele estranho sorridente. Outra história de perigo com estranhos vem de Herefordshire, no Reino Unido. O usuário do Reddit Mr. Evil Guy, que apesar desse nome parece ser um bom pai, estava passeando pela cidade em uma noite de Halloween, pedindo doces ou travessuras com seu filho de 7 anos e sua filha de 9 anos. As ruas estavam cheias de famílias com fantasias de todo tipo, e por um instante ele se distraiu das crianças. Quando voltou, elas estavam acompanhadas por uma terceira criança. Ela estava em silêncio e usava uma máscara de papelão feita em casa. A filha perguntou se podia ir pedir doces com a criança, e então ele concordou, supondo que fosse alguma amiga da escola. Mas pouco depois, o pai percebeu um homem grande seguindo-os. Ele usava uma máscara de gato claramente feita para uma criança, e havia algo naquela visão estranha que fez o pai estremecer. Para se tranquilizar, ele tentou puxar a conversa. Que tempo bom, hein? O cara só olhou para ele em silêncio. E essa aqui, a sua filha? Perguntou o pai. O homem assentiu, mas não disse mais nada. Então o pai desistiu de tentar conversar com ele e ficou ali por mais 15 minutos. De repente, ele sentiu os filhos puxando sua manga, e ao olhar para eles, viu que os dois tremiam de medo. Em voz baixa, perguntaram se podiam ir para casa. Confuso e preocupado, o pai concordou e acenou para a garota e o pai dela. Nenhum dos dois respondeu. Enquanto caminhavam pela rua, o pai olhou para trás algumas vezes. Eles ainda estavam parados exatamente no mesmo lugar, com as máscaras no rosto, olhando de maneira fixa. Então, quem era aquela menina? Perguntou ele. Sua filha olhou para ele confusa. Ela não era sua amiga, e ela jamais a tinha visto antes. A menina tinha dito que era amiga do pai, e que estava tímida demais para perguntar se podia andar com eles. O pai riu, porque ele seria amigo daquela criança. Foi aí que a filha respondeu. Ela não é uma criança. O pai sentiu um aperto no estômago e se virou de novo. Os dois já tinham se afastado um pouco, mas ele conseguiu ver a distância. A menina tinha tirado a máscara, só que ela não era uma garota. Era uma mulher baixa com aparência muito velha. Um arrepio percorreu os ossos do pai quando seus filhos contaram que o homem e a mulher estavam roubando doces de suas mochilas. Que tipo de doente rouba doce de criança? Quem quer que fossem, o pai esperava que ele e seus filhos nunca mais os vissem. E agora uma história incrivelmente assustadora de uma garota chamada May das Filipinas. Quando tinha 16 anos, ela e seus pais estavam passando a noite em um hotel no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, uma celebração semelhante ao Halloween. A noite caiu e May se acomodou para dormir, ou pelo menos era o que ela pretendia. Em algum momento da noite ela acordou sonolenta e confusa. Ela havia sido despertada por um barulho, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo tapete do corredor. O barulho continuou, se aproximando cada vez mais da porta, e de repente parou. Juntando forças para sair da cama, ela olhou pelo olho mágico. Em frente à porta havia uma cadeira. May ficou intrigada, porque alguém a teria deixado ali. Dando de ombros, voltou para a cama. Mas assim que estava quase dormindo de novo, ouviu mais um barulho. Curiosa e um pouco irritada, levantou e olhou pelo olho mágico de novo. E levou o maior susto da vida. Olhando para ela, estava uma garota, alguns anos mais velha, usando um vestido branco, sentada em silêncio na cadeira do lado de fora. Nesse momento, May começou a entrar em pânico. Ela não tinha ideia de quem era aquela garota, ou porque ela estava do lado de fora da sua porta no meio da noite. Ela pegou o telefone e ligou pro quarto dos pais, mas o telefone estava mudo. Respirando fundo e com dificuldade, ela ousou olhar pelo olho mágico de novo, esperando que a garota tivesse ido embora, mas ela ainda estava lá, só que agora ainda mais perto da porta, tão perto que parecia tocá-la. Fugir era impossível. Então veio o barulho que ela mais temia, suave, lento e quase inaudível. May não conseguiu olhar de novo. Ela pulou na cama, puxou o edredom e se encolheu. Depois do que pareceu uma eternidade, a luz do sol finalmente penetrou pelas cortinas. May não conseguiu dormir. Exausta, ela olhou pelo olho mágico uma última vez. A garota e a cadeira tinham sumido. Ela abriu a porta lentamente, verificou o corredor vazio, correu até o quarto dos pais e se recusou a sair até que eles deixassem o hotel.
A vida é cheia de terrores inesperados, algo que as pessoas que assistiram à última apresentação do mágico californiano, The Amazing Joe, aprenderam de maneira dolorosa no Halloween de 1990. Joseph Burroughs, cujo nome artístico era The Amazing Joe, observava enquanto os trabalhadores cavavam a terra à sua frente para preparar sua sepultura. Diante dele estava o caixão de plástico e vidro, no qual ele ia entrar voluntariamente. Um viciado em perigo, Joe planejava ser algemado, acorrentado, trancado dentro do caixão, enterrado e então escapar milagrosamente. Tudo para arrecadar fundos para um centro de reabilitação local e também para consolidar o seu lugar na história ao lado de seu ídolo Houdini. Mas ele não estava preocupado, já tinha feito isso várias vezes. Depois de apresentar alguns truques de mágica para uma plateia de 150 pessoas, incluindo seus próprios filhos pequenos, ele entrou no caixão, fez um sinal de positivo com os 2 polegares e foi baixado para a terra. Os operários cobriram a cova com 1 metro de terra e depois um caminhão despejou cimento úmido por cima. A multidão prendeu a respiração, esperando que o incrível Joe escapasse debaixo do peso sufocante da terra e do cimento. Mas algo deu terrivelmente errado. Quando o caminhão partiu, testemunhas viram toda a estrutura cair de maneira repentina, afundando dentro da cova. E então veio o som de algo se quebrando. O caixão havia desabado sobre o peso imenso. Os operários se esforçaram desesperadamente para desenterrar Joe, mas já era tarde demais. O incrível Joe realmente seguiu os passos de Houdini, só que não da maneira que planejou. Os 2 perderam a vida no Halloween. O caixão quebrado prendeu Joe sob uma mistura esmagadora de cimento e terra, comprimindo seu peito e pondo fim à sua vida. E sabe o mais horrível? A parte de baixo de suas unhas estava cheia de terra. Em seus momentos finais, ele tentou desesperadamente abrir caminho para a liberdade. Mas então, o que deu errado? Ao contrário das tentativas anteriores, em que Joe usou apenas terra, ele decidiu adicionar concreto, uma combinação que poderia ter pesado até 7 toneladas, mais pesado que um elefante. Só que ele não calculou corretamente se o caixão ia suportar esse peso, e simplesmente entrou nele. Porém, a experiência não era prova de falhas. Todos esses erros culminaram no fim macabro do incrível Joe. Ficar preso em um filme de terror não é ideia de diversão de ninguém, mas na noite de Halloween, o usuário do Reddit Daily Donut 16 e o seu irmão mais novo se viram vivendo um pesadelo. Eles estavam em casa distribuindo guloseimas para as crianças que pediam doces ou travessuras, enquanto seus pais estavam fora. Às 22 horas, quase todos os doces tinham acabado, as decorações haviam sido retiradas e as ruas estavam desertas. Então ele e o irmão se jogaram no sofá e assistiram um filme de terror. De repente, alguém bateu a porta. Irritado com esse visitante tardio, ele foi olhar pelo olho mágico. Lá fora estava um homem trêmulo com as mãos no bolso, vestindo um moletom com capuz. Ele tinha uma barba suja e os lábios ressecados e rachados. Então bateu de novo, claramente ansioso para que alguém abrisse. O garoto gritou que os doces tinham acabado. O homem pausou e sorriu, mostrando seus dentes amarelos. "Você tá sozinho aí?" ele perguntou. O garoto devolveu outra pergunta. "Devo chamar a polícia?" O sorriso do homem desapareceu, dando lugar a um lampejo de fúria. Então ele saiu lentamente da varanda. Aliviados, os garotos decidiram não chamar a polícia, já que o estranho tinha ido embora sem muita resistência. Eles voltaram a assistir o filme, seus pais chegaram em casa e o momento assustador foi esquecido. Mas no dia seguinte, o terror voltou. Se espalhou a notícia de que uma senhora idosa na vizinhança teve a sua vida brutalmente tirada por um agressor desconhecido. O garoto e o seu irmão sabiam quem era. A pobre mulher não tinha percebido as intenções sombrias do estranho como eles. O garoto e seu irmão deram à polícia todos os detalhes que puderam, mas o homem nunca foi pego. Até hoje ele se pergunta, se eles tivessem contado a alguém antes, será que a vida daquela mulher poderia ter sido salva? Essa próxima história arrepiante vem de Diego em Londres. Um dia ele recebeu um telefonema do seu amigo de infância Gabriel. O pobre Gabriel estava passando por um divórcio complicado e perguntou se poderia se mudar para o antigo apartamento de Diego em Limehouse. Para a sorte de Gabriel, Diego tinha um quarto vago e ficou feliz em ajudar o amigo. O apartamento era uma construção vitoriana antiga. Outros inquilinos até brincavam dizendo que era assombrado, especialmente um quarto em particular. E foi esse quarto que Gabriel escolheu. Passaram meses, mas as coisas não iam bem. Gabriel, traumatizado pelo divórcio, começou a usar drogas e se isolou. Apesar da história entre eles, os dois velhos amigos mal se falavam na casa. Então, no final de outubro, Diego percebeu que coisas estavam sumindo do seu próprio quarto trancado. Itens pessoais, como fotos e desenhos, e até uma pintura de valor sentimental que ele havia feito na faculdade. Com certeza era Gabriel, mesmo que ele não pudesse provar. Então, um dia ele foi até o quarto de Gabriel pronto para confrontá-lo, mas não conseguiu evitar parar e escutar pela porta. Ele ouviu sussurros lá de dentro, com divagações sobre algo que ele
não conseguia entender. Pareciam duas vozes, mas ele tinha certeza de que não tinha mais ninguém ali. Sua raiva deu lugar à inquietação, então ele se afastou. Na noite anterior ao Halloween, Diego verificou 2 vezes se a porta estava trancada e foi dormir. Só que no meio da noite ele acordou com uma sensação estranha. Sentando-se, ele viu algo no canto do quarto. E então ele perguntou: "O que você está fazendo no meu quarto?" O rosto da figura se contorceu em puro ódio, e quando a pessoa se aproximou da cama, Diego viu na escuridão que era Gabriel. Seu antigo amigo pulou na cama com as mãos estendidas feito garras, tentando alcançar o pescoço de Diego. Por sorte, Diego conseguiu se desvencilhar e fugiu para a rua enquanto Gabriel o perseguia. Depois de correr freneticamente, ele conseguiu se esconder no estacionamento de um supermercado, onde ligou para as autoridades que levaram Gabriel, que acabou sendo internado em uma clínica psiquiátrica. Ao voltar para casa, depois daquele Halloween aterrorizante, Diego encontrou o quarto de Gabriel destrancado. Na cama estavam os pertences de Diego que haviam sumido, dispostos como uma espécie de altar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ficou claro que Gabriel lutava contra uma doença mental, mas até hoje Diego ainda não entende como ele conseguiu entrar no seu quarto trancado, ou o que eram aquelas vozes sussurrantes, e duvida que algum dia venha a descobrir. Não são só apartamentos em Londres que podem abrigar monstros. Em algum lugar dos Estados Unidos, havia um grande prédio antigo de 5 andares, onde a usuária do Reddit, Underpants Bandit, e seu marido administravam um negócio de antiguidades. No Halloween de 2022, o casal saiu para jantar cedo do outro lado da cidade. Eles estavam tendo uma noite agradável quando foram chamados pela empresa de segurança, que informou ter detectado movimentos em sua loja. Ela e o marido terminaram a refeição e correram para lá, supondo que algum animal tivesse entrado por engano. Já era noite, mas eles estavam tão acostumados com o prédio que entraram usando só a luz do celular. Eles desceram as escadas e chegaram ao detector de movimento, mas não encontraram nenhum animal. O que ela encontrou foi muito mais alarmante: ferramentas de arrombamento deixadas no chão bem na frente deles. E então a ficha caiu. Não havia janelas quebradas, portas arrombadas, nem nada que indicasse um arrombamento, o que significava que o ladrão provavelmente tinha entrado de maneira sorrateira, enquanto a loja ainda estava aberta, e ele ainda estaria lá dentro com eles. Os dois saíram correndo da loja chamando emergência. Depois que a polícia chegou, o casal começou a analisar as imagens de segurança, e o que eles viram os deixou enojados, aquele rosto olhando para eles. Quando fecharam a loja, ele se agachou atrás de uma estante e esperou que trancassem tudo, e quando o caminho estava livre, saiu calmamente colocando suas luvas e máscara, olhando diretamente para a câmera. Eles assistiam enquanto ele se esgueirava pela loja, acionando o alarme silencioso. Quando o casal entrou, ele abandonou as ferramentas, se escondeu nas sombras e observou. Então, assim que eles saíram, ele correu pro porão, de onde a transmissão do circuito de TV terminava. De lá, ele deve ter rastejado pela única saída, que era um túnel escuro e sujo que levava direto à cozinha movimentada de um restaurante. Para sair, ele ia ter que passar casualmente pelos funcionários e sair do restaurante, tudo sob a vigilância das câmeras. Só que ao verificar o túnel, não viram pegadas de lama do outro lado. Além disso, nenhum cozinheiro viu, e as imagens do restaurante não mostram nada. Pera aí, pra onde é que ele foi? Até hoje ninguém sabe. E agora a história de terror mais trágica que eu tenho hoje. Yoshihiro Hattori, de 16 anos, e seu amigo Web Haymaker tinham acabado de ser deixados em uma festa de Halloween, só que eles não tinham certeza de qual era a casa certa. Caminhando pelas ruas desconhecidas, eles avistaram o que parecia ser a casa certa e bateram na porta. Que mal poderia ter, né? Acontece que foi bem pior do que eles poderiam imaginar. Era 1992, e Yoshihiro era um estudante japonês de intercâmbio na Louisiana, hospedado na casa de Web. Imediatamente ele causou uma ótima impressão com seu espírito livre, personalidade extrovertida e amor pela vida, e os dois garotos se tornaram muito próximos. Depois de conhecer outro estudante japonês de intercâmbio, ele e Web receberam um convite para uma festa de Halloween em Baton Rouge, no número 10.131. Então eles chegaram lá e bateram na porta, sem repararem que a casa em que estavam batendo era na verdade 10.311, e o que havia lá dentro era mais assustador do que qualquer monstro. Depois de baterem, uma mulher abriu a porta lateral da garagem para espiá-los, e logo fechou com força de novo. Confusos, os dois começaram a se afastar, mas então ouviram a porta da frente se abrir e Rodney Pierce, de 30 anos, sair. Ele estava apontando um revólver calibre 44 Magnum para os adolescentes. Yoshihiro se virou e deu um passo à frente. Rodney gritou para que eles ficassem parados. Yoshihiro não parecia nem um pouco assustado, como se a arma fosse só parte de uma fantasia. Viemos para a festa, disse ele sorrindo, e então caminhou em direção à porta. Essas foram suas últimas palavras. Sem dizer mais nada, Rodney abriu fogo e o adolescente não teve a menor chance. Os
pais de Yoshihiro receberam a terrível notícia de um funcionário do programa de intercâmbio. Ao saber do destino do filho, sua mãe entrou em seu quarto e chorou. A notícia se espalhou rapidamente pelo Japão, onde armas de fogo são ilegais. Pior ainda, a polícia inicialmente liberou Rodney sem acusações, argumentando que ele tinha o direito de atirar em um invasor. Somente após uma enxurrada de reclamações do governador da Louisiana e do cônsul japonês em New Orleans, é que Rodney foi acusado de homicídio. Mas os advogados de Rodney argumentaram com sucesso que Yoshihiro havia assustado sua esposa, uma mulher tímida, e que ele apenas estava agindo em legítima defesa. Inacreditavelmente, o júri aceitou o argumento, e em 1993, Rodney foi absolvido. E se você quer saber, eu acho que o fato de ele ser um estrangeiro teve um papel importante nessa história, não só para Rodney atirar nele, mas também na indiferença da polícia e do tribunal em relação à morte do jovem. Que descanse em paz. E esse é o fim das nossas histórias de terror. Qual delas mais te assustou? Se você tiver alguma história assustadora para me contar, deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.